antigo, então eu peço desculpas aí por alguma falta de dados, mas nós vamos completando aqui verbalmente. E, na verdade, não tenho nenhum conflito de interesse, porque eu vou apresentar alguns medicamentos aí, e nós vamos diretamente, então, para esse caso de JOSA, 39 anos, que internou no nosso hospital, então, que é um hospital terciário, no dia 26 de março de 2021. E ela era da raça branca, do lar, casada, com 2º grau completo, católica, natural e procedente aqui de Curitiba. E, na verdade, ela veio, então, transferida de uma outra maternidade de baixa complexidade, né, da atenção secundária, para a internação hospitalar e resolução da gestação. Então, ela já vem com essa solicitação do plantonista da outra maternidade. No dia 26 de março de 2021, e ela vinha apresentando os sintomas de Covid-19 desde 11 de março de 2021. Chegou no nosso pronto atendimento, em máscara com reservatório de oxigênio, a 15 litros por minuto, que já é o parâmetro máximo, apresentando uma saturação, então, de oxigênio de 92%. Da sua história da doença atual, ela é uma primigesta, com idade gestacional de 37 semanas, evoluiu com quadro gripal progressivo desde o dia 11 de março, com astenia, mialgia, tosse seca e uma dispneia progressiva. Ela começou a apresentar febre, 38 graus, há 48 horas. Já nesse hospital, quando ela estava internada e com dispneia intensa. Então, ela ficou hospitalizada e provavelmente tentaram transferir a paciente nessas 48 horas. Como o sistema está com superlotação, demorou para ela ser encaminhada para nós por falta de vaga, né? Trata-se, então, de uma reinfecção por SARS-CoV-2. Ela tem um RT-PCR positivo no primeiro trimestre, no dia 14 de agosto de 2020, e agora, novamente, com uma semana dos sintomas, no dia 19 de março, também um RT-PCR positivo. E devido à piora dos sintomas respiratórios, então, nos foi encaminhada para a resolução da gestação. Ela fazia pré-natal na unidade básica com 10 consultas realizadas. Então, vejam que mesmo com aquele Covid que ela teve em agosto, ela permaneceu em acompanhamento na UBS. Seus antecedentes pessoais, então, é essa infecção que ela teve em agosto, um segmento ambulatorial, com a confirmação do antígeno pelo RT-PCR no dia 14 de agosto de 2020. Os medicamentos que ela usava eram só medicamentos profiláticos, sulfato ferroso e ácido fólico. De antecedentes familiares, nenhuma patologia relatada. No interrogatório complementar, ela tinha dificuldade para informar devido à sua dispneia intensa, mas nós verificamos através dos dados da caderneta de pré-natal, também confirmamos com ela, não era usuária de drogas, listas ou ilícitas, e não tinha comorbidades. Então, foi um pré-natal sem nenhuma patologia, como nós vamos ver adiante também nos exames complementares. De antecedentes ginecológicos, eu vou direto ali para a data da última menstruação, que é o dado positivo, 10 de julho de 2020, com a data provável do parto, 17 de abril de 2021. Os demais antecedentes normais. De antecedentes obstétricos, é uma primigesta, então, com gestação desejada, planejada, e iniciou o pré-natal precocemente na 7ª semana de gestação. O exame físico geral, no pronto atendimento aqui da nossa maternidade, ela estava hipocorada, dispneica, anictérica, lúcida, porém agitada pela dificuldade respiratória, saturando, então, saturação de oxigênio em 92%, em máscara reservatória de oxigênio a 15 litros por minuto, a pressão arterial 115 por 65, frequência cardíaca 104 e frequência respiratória de 25 movimentos por minuto.
temperatura 37,8 graus. O peso 65, com estatura de 1,60 m e um IMC de 25 aproximadamente, adequados, né? Na ausculta cardíaca normal, ausculta dos campos pleuropulmonares, murmúrio vesicular diminuído bilateralmente, abdômen gravídico, doloroso à palpação, nos membros inferiores, edema de extremidades, duas cruzes. Exame tocoginecológico, mamas simétricas de médio volume, sem nódulos, axilas livres, altura uterina 36 centímetros, um feto longitudinal, com apresentação cefálica, dinâmica uterina ausente, batimentos cardíacos fetais presentes em 120 batimentos, o basal, movimentos fetais diminuídos, órgãos genitais externos normais, órgãos genitais internos no exame de toque, um colo grosso, longo, posterior, impérvio, com bolsa íntegra, cardiotoco de entrada, mostrando um feto não reativo, com diminuição da variabilidade, também sem resposta aos estímulos mecânico e sonoro. Então, os diagnósticos, né, para lançar para vocês, dentro desse modelo que a Unifesp utiliza, de diagnóstico obstétrico de normalidade, diagnóstico obstétrico patológico, obstétrico patológico pregresso, obstétrico patológico atual, diagnóstico ginecológico e o diagnóstico clínico cirúrgico. Eu já vou passando, então, para não atrasar aí a discussão. O diagnóstico de normalidade, gestação de 37 semanas, uma primigesta, um feto único, vivo, em apresentação cefálica. Obstétrico pregresso nós não temos, porque ela é uma primigesta. Obstétrico patológico atual, a vitalidade fetal não tranquilizadora. O diagnóstico ginecológico não apresentou. E diagnóstico clínico cirúrgico, nós temos, então, a COVID-19 dela de agosto de 2020, aquele quadro leve, e agora a reinfecção por Covid em março de 2021, com a síndrome respiratória aguda grave, no momento, que evoluiu num quadro progressivo nos últimos 15 dias, portanto, já chegando para nós naquele estágio 3 da doença, já da hiperinflamação. Nós temos do pré-natal as 10 consultas realizadas e os exames que eu vou mostrar aqui rapidamente. É uma paciente O positivo, com o marido também, tipagem sanguínea O positivo, com hemograma normal, glicemia normal, os exames de urina dos 3 trimestres negativos, parasitológico de fezes também, e os sorológicos negativos, porém com imunidade para rubéola, para hepatite B, e para toxoplasmose. Ela tem também o RT-PCR positivo para COVID-19 em 14 de agosto de 2020 e 19 de março de 2021. Citologia oncótica negativa e a cultura com estreptococo negativa agora, recentemente, no último mês da gestação. Os ultrassons dos 3 trimestres, eu tenho no primeiro trimestre, dia 2 de setembro, um CCN de 11 milímetros, compatível com 7 semanas, embrião vivo. No morfológico do segundo trimestre, aparentemente normal, do ponto de vista anatômico, com placenta anterior grau 0, um peso fetal estimado em 515 gramas, o índice de líquido amniótico normal, comprimento do colo 33 milímetros, o eco glandular presente. E o ultrassom do terceiro trimestre, do dia 1º de fevereiro, 29 semanas e 4 dias, também com índice de líquido amniótico normal, placenta anterior grau 0, peso fetal estimado 1.400 gramas aproximadamente, no percentil 44. Então vejo que esse feto não apresentou restrição de crescimento, que é o que a gente vê em alguns artigos aí da literatura, sugerindo que a COVID, né, que ela adquiriu no primeiro trimestre, eventualmente pudesse desencadear essa restrição, mas não houve. Então é um caso interessante aí de reinfecção, né?
E nós vamos provavelmente até publicar esse caso clínico aqui. Vejam dos exames laboratoriais, então, do internamento, né? Desde o momento que ela chegou aqui na primeira coluna da esquerda, eu deixei em negrito aqui as possíveis alterações para vocês, para destacar para vocês. Então, ela, no momento do internamento, ela não tinha anemia ou levemente anêmica, fisiológica, na verdade, mas ela já tinha uma leucocitose ali de 16.250 leucócitos, com 16 bastões. E na saturação de O2, na oximetria, de 92%. E a gasometria arterial dela apresentou uma BE de nato de 15,6, uma PO2 de 95, PCO2 41 e um pH de 7,19. Então, ela já estava em acidose no momento do internamento. A sua creatinina ainda estava normal, com 0,8, plaquetas normais e a TGO acima do limite superior, com 48, levemente aumentada. Então, já demonstrando a função hepática ali, levemente alterada, o sódio também discretamente baixo, 133, a ferritina já no limite superior, né, alterada, levemente alterada, os dedímeros também permaneceram normais, e o PCR, né, a prova inflamatória, com alteração já, mostrando, então, esse momento inflamatório que ela se encontrava. E durante a evolução nós observamos, né, que já no dia seguinte do internamento ela estava anêmica, provavelmente devido ao tratamento que foi realizado, provavelmente houve sangramento, né, no tratamento, e também demonstrando uma acidose mais acentuada na gasometria arterial, com 7,05 do pH, e um acúmulo de PCO2 ali, 66,5. E provavelmente na UTI foi feita a correção, né, com o bicarbonato, a gente vê que o bicarbonato está sendo corrigido ali diariamente, e apresentou então uma piora da função renal aqui, com uma creatinina já no primeiro PO aqui de 2,23, que foi aumentando, né, no terceiro e quarto dia, possivelmente com realização de diálise também, hemodiálise na UTI. E as plaquetas não se alteraram, né? Nós até insistimos nessas rotinas aí da pré-eclâmpsia devido à associação frequente de uma pseudo-pré-eclâmpsia ou de uma síndrome-like pré-eclâmpsia que é comum nas pacientes gestantes com COVID, né? E tem muitos relatos na literatura. E no momento nós estamos vivendo isso aqui com as nossas pacientes, estamos tendo muitos casos de HELP síndrome também. Vejam que a ferritina ela tem um aumento no terceiro, quarto dia, mostrando então que é um marcador de gravidade, né? O aumento praticamente triplicou a ferritina e depois, nos 3 dias subsequentes, ela vai normalizando. E o PCR manteve ainda aquela alteração da atividade inflamatória. Na sequência, então, eu vou falar das condutas, né? Não sei se abre agora a discussão para as condutas, quais os elementos, né, que são importantes na decisão. Então, vejam que é um desafio, nós temos que analisar esses 6 elementos aqui da conduta e provavelmente vocês vão encontrar no manual aí do Ministério da Saúde do atendimento das gestantes com COVID. Então, vejo que a idade gestacional muito importante, no caso da nossa paciente, 37 semanas, ela já chegou para nós com 1 semana do diagnóstico, né? O diagnóstico foi feito 19 de março, quando ela estava com 36 semanas, possivelmente já fosse até um momento para resolução no dia 19 de março. A vitalidade fetal, que no nosso caso que está comprometida, o tempo da doença estabelecida, hoje ela chegou para nós então no 15º dia, no dia 26 de março, a manutenção da função respiratória, que ela já estava, né, demonstrando abaixo de 95% de saturação, mesmo com a máscara de reservatório de O2, a presença de comorbidades, que no caso da nossa paciente não havia comorbidades, os exames laboratoriais analisando as diversas funções, né, de múltiplos órgãos, e importantíssimo também na tomada de decisão, e também se houver a associação com pré-eclâmpsia ou com síndrome HELP. E a imagem de entrada, né,
do tórax e também do raio-x de pulmão, que não foi realizado, devido à situação de emergência, não foi realizada nem a tomografia, nem o raio-x de tórax. Possivelmente ela tinha realizado no hospital de onde ela é proveniente. E também aqui acho que vai ser aberto depois a discussão dos guidelines e do próprio manual do Ministério da Saúde, né? Então, eu vou deixar para nossas debatedoras aí na sequência. Então, a respeito das condutas, rapidamente, na internação hospitalar, então, foram solicitados os exames de rotina para infecção, da própria função renal, de coagulação, função hepática, função respiratória e eletrólitos. Na avaliação da vitalidade fetal, a cardiotocografia para monitorização fetal até o momento da resolução, o controle rigoroso dos sinais vitais da paciente e da sua função respiratória, com monitorização materna, então, contínua, e foi indicada, então, a cesariana, com 37 semanas, que era no momento que ela chegou, porque ela teve uma piora muito rápida da sua função respiratória, e em virtude dessa dessaturação, foi necessária uma intubação orotraqueal de sequência rápida, antes mesmo da realização do procedimento. E daí, já na sequência, o serviço de anestesiologia já optou pela anestesia geral e já foi realizado o procedimento cirúrgico para interrupção da gestação, pela evolução do quadro materno, que na sequência se tornou crítico também, né? Foi confirmado como crítico. Então, não havia condições favoráveis para uma indução do parto vaginal em período inferior a 12 horas, um índice de Bishop muito próximo de zero, né, muito ruim. Então, a solução para que no final da gestação você possa aliviar a função respiratória, a retirada do concepto vai melhorar a posição do diafragma, né, o diafragma vai voltar na sua posição normal e vai facilitar a expansão pulmonar da paciente. Então, eu tenho aqui as evoluções, né, dos desfechos. Foi realizada a cirurgia cesariana sob anestesia geral, a indução com propofol, já no momento da intubação mesmo, e durante o procedimento ela necessitou de drogas vasoativas. Então, vejo que foi uma situação bem complicada ali para toda a equipe que estava participando. Ela apresentou também um sangramento uterino mais exagerado, né, uma hemorragia intraparto ali, intraoperatória, utilização de ocitocina 15 unidades, é o que está no prontuário, a solução de cristalóide 1.500 ml, a ceftriaxona 2 gramas, ácido tranexâmico e misoprostol também já com a finalidade uterotônica e correção da hemorragia. Recém-nascido, feminino com Apgar 3 e 9, na verdade a frequência cardíaca do recém-nascido foi 80 batimentos, no primeiro minuto. O peso foi adequado para a idade gestacional, 2.975, perímetro cefálico de 33, também adequado. Foi para a reanimação, então, com a neonatologia, com ventilação de pressão positiva de oxigênio a 21%, e isso recuperou a frequência cardíaca do recém-nascido. Então, já no quinto minuto, ele estava com Apgar de 9. E nós, no nosso protocolo, né, da pesquisa que nós estamos acompanhando na universidade, são coletadas amostras do sangue do cordão, do líquido amniótico, fragmentos da placenta, e todas essas amostras vão para o nosso serviço de virologia do hospital, onde eles realizam as pesquisas de PCR, de antígenos e também sorológicas, e a placenta que vai para o serviço de anatomia patológica. Nós não temos ainda um resultado definitivo da placenta, mas em breve nós vamos ter, inclusive, uma publicação a respeito das alterações placentárias. E o PCR do sangue do cordão foi negativo, e a pesquisa dos anticorpos no sangue do cordão mostrou o IgG reagente. Possivelmente atravessou a barreira placentária, o IgG materno, né? No puerpério imediato,
a mãe, então, encaminhada para UTI materna de adulto, intubada, né, intubação orotraqueal, ventilação mecânica, ela permaneceu por 10 dias, com cuidados intensivos. No dia seguinte, no primeiro PO, ela já, em estado crítico, necessitou da pronação, e também, no terceiro dia, permaneceu em pronação. E foi retirada da intubação no dia 6 de abril, portanto, ela permaneceu 10 dias entubada, e a partir do dia 6 de abril, somente o auxílio com oxigênio nasal, e permaneceu na UTI mais 3 dias, teve alta no dia 9, e depois na enfermaria ela ficou mais 5 dias em tratamento na enfermaria. Nós utilizamos de medicamentos na UTI, corticosteroides, a dexametasona, 6 miligramas ao dia, por aproximadamente 10 dias, a metilprednisolona, 123 miligramas, endovenosa também, por aproximadamente uma semana, e no momento da alta da UTI, ela entrou com prednisona, 40, que permaneceu na enfermaria, e na alta hospitalar, essa prednisona foi retirada, então foi feito um planejamento de retirada progressiva do corticoide ambulatorialmente. Foi utilizado antibiótico também na UTI, o meropenem, que é comum quando as pacientes permanecem intubadas por longo tempo. A enoxaparina, que é o anticoagulante, e outros medicamentos, como a insulina, a furosemida, a terbutalina, que são comuns na UTI, a cabergolina para inibição da lactação, porque o recém-nascido ficou separado da mãe, né, nesse momento, os analgésicos, tramadol e dipirona. Então, ela teve alta da UTI no dia 9 de abril, a alta hospitalar no dia 14 de abril, então ela permaneceu 20 dias, né, praticamente, e ela apresentou no momento da alta aquela polineuropatia do doente crítico, e depois foi acompanhada ambulatorialmente. E o recém-nascido, ele teve cuidados intermediários na UTI, em ar ambiente, e como ele estava separado da mãe, então ele recebeu o complemento, teve uma boa evolução, e no berçário foram realizados os PCRs nasofaringe do recém-nascido no dia 27/3, no dia 28/3, que foram negativos. A alta do recém-nascido no dia 6 de abril, ele foi para casa com o pai dele, e recebeu o complemento, né, porque a mãe estava na UTI, o peso de aproximadamente 3,70 kg, e os exames laboratoriais normais do recém-nascido durante o internamento. Ele foi acompanhado na puericultura, com bom desenvolvimento psicomotor, pela infectologia também do hospital, e realizou 2 exames sorológicos, então, ambulatorialmente, após a alta, e vieram com anticorpos negativos para a Covid. Então, de exames de imagem, nós temos apenas após a alta da mãe, esses exames de imagem. Nós procuramos nos arquivos todos, e o que nós conseguimos foi essa angiotomografia computadorizada do tórax do dia 25 de abril, então após a alta materna, sem sinais de tromboembolismo pulmonar, com múltiplas opacidades em vidro fosco periféricas bilateralmente, e espessamentos nos septos interlobares. Focos de consolidação nos segmentos apicais, que são comuns das pneumonias virais pelo Covid-19. Foi realizada também uma prova de função pulmonar, que a paciente deambula, né, por aproximadamente 6 minutos, e ela percorreu uma distância abaixo do normal, demonstrando uma limitação, então, do exame. Após o esforço e também em repouso, a oximetria se permanecia normal, e também houve um aumento significativo da pressão arterial sistólica dela, sugerindo uma limitação. Um aumento da dispneia também pela escala de Borg, sugerindo limitação durante a prova de função. E a sua pressão inspiratória máxima estava reduzida, se apresentou reduzida. Então, eram esses os achados que eu tinha para comentar, e nós vamos abrir para discussão. Eu agradeço os residentes que também nos auxiliaram bastante aí na coleta dos dados.
Ok, muito obrigada, Narciso, excelente apresentação. Eu quero pedir para a Evelyn, que entrou, para ela se apresentar, que nós estamos juntas. Aí. Bom, gente, boa tarde, desculpe um atraso de 10 minutos. Tranquilo. O paciente atrasou, mas eu peguei no começo, acho que nos primeiros slides, mas eu já tinha revisto aí os primeiros slides. Tranquilo. Parabéns pela apresentação e pelo caso, Narciso, muito interessante. Sim. Você quer comentar, Silvana? Eu começo, depois a gente... Tá. Primeiro, se alguém quiser fazer, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa do caso, fique à vontade, né? Eu queria fazer... Eu acho que está tudo dentro a gente fica muito mais à vontade para discutir um caso que o desfecho é bom, né, gente? Sim. Porque quando a gente tem o óbito, aí a gente fica mais cestroso, né, mais cuidadoso, porque de jeito nenhum essa nossa reunião tem objetivo de auditoria ou de checar culpados, qualquer coisa assim. Nosso objetivo aqui é tanto aprender, né, quanto trazer a nossa contribuição como grupo técnico que produziu esse material. Eu tenho algumas dúvidas, que não sei se o Narciso vai conseguir, ou se tem alguém da atenção básica ou da secundária, porque, assim, é uma paciente que ela veio, começam os sintomas dia 11 de março, né? Exatamente. Uma paciente aparentemente diferenciada, uma paciente com nível bom de instrução, e ela só vai fazer o teste 8 dias depois, dia 19 de março, né? Então, o que aconteceu nesse período, ela não procurou, aquelas demoras, né, que a gente lê no Liermis, quer dizer, ela não percebeu que poderia ser, porque ela já teve Covid, então talvez não fosse, né? Eu não sei, então isso me chama atenção, porque ela começa com sintomas dia 11, Sim. E depois ela vai fazer o teste só dia 19. E aí, você contou para gente que 5 dias depois, dia 24, ela já começa a dar sinais de que ela está piorando, porque ela começa com um quadro febril, febre persistente diária. Exatamente. E ela vai para a maternidade, que dia que ela vai para a maternidade? Porque aí ela chega para você já num quadro grave no dia 26. Então, me chama atenção nesse fluxo, certo? Uma certa demora nessa busca, nessa procura, nessa detecção, porque 11 sintomas, 19 o teste, que já podia ter dado até negativo, Sim. Tá? Certo? Sim. E aí ela continua em casa, não tem problema, quadro leve é o que a gente faz mesmo. Mas que hora que ela procurou a maternidade secundária que você falou? Foi quando ela começou com febre? Dia 24. Dia 24. Dia 24, ela faz febre e faz a maternidade. Exato. E ela interna nessa maternidade? Sim. Ficou hospitalizada 2 dias. E essa maternidade, no fluxo de vocês, é esse mesmo? Ela fica lá, tem isolamento, tem atendimento separado, Covid, não Covid? Sim, eles fizeram uma acomodação isolada para ela, né? Mas realmente eu não conheço lá a estrutura, é uma estrutura pequena, é um hospital pequeno, fica até aqui no centro da cidade, mas o volume deles é muito grande, eles têm ali cerca de 500 partos por mês, é muito grande o volume. E realmente eles tentaram transferir, provavelmente, nessas 48 horas, e não conseguiram, só houve vaga conosco 2 dias depois. Vocês são um serviço de referência. Toda a Covid vai ser referenciada para vocês. É como nós aqui. São 2 serviços, na verdade. Nós temos 2 hospitais universitários, o Hospital Evangélico Mackenzie e o nosso hospital da Universidade Federal. Silvana? Oi, Carolina. Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi, bom dia a todos. Bom dia, doutor Narciso. Bom dia. Só sobre essa questão do fluxo da atenção primária, é que, assim, nós temos algumas realidades diferentes em outros estados, né, onde tem um hospital de referência para todas as situações COVID em qualquer nível de complexidade, né? Então, aqui, a princípio, o diagnóstico para COVID não estratificaria ela como alto risco, né? Então, ela procurou a maternidade dela de risco habitual, a princípio com o diagnóstico, e no agravamento do quadro, ela foi classificada, então, né?
e aí regulada para um hospital de maior complexidade. No caso aqui de Curitiba e região metropolitana, que nós temos mais de um, em algumas outras regiões um só, mas, por exemplo, eu sei que lá em Recife é só o IMIP, por exemplo, né, que daí é diferente um pouco aqui da nossa realidade. Então, nesse sentido, ela foi primeiro, ela buscou a referência dela e depois, mediante a classificação e agravamento do quadro, ela foi regulada. Sim. Não, eu entendo. A minha pergunta é mais no seguinte sentido. Antes disso, Eu não conheço a estrutura, por isso a pergunta do fluxo. Porque, veja bem, se ela é uma gestante que já vem aí, ela já passou da fase de replicação viral, então ela já está na fase 2 da doença, tá? Sim. Fase 2 já é uma fase que a gente tem que ficar atenta. Se ela chega no hospital, o que eu preciso saber? Esse hospital tem UTI para a mãe? Esse hospital tem UTI para o recém-nascido? Por quê? Porque a gente observa que essa paciente que já passou, né, do 7º dia e que está fazendo essa reação inflamatória, ela começa com febre, a febre é persistente, é diária, ela já não é um quadro leve, ela é um quadro moderado de Covid. Sim. Tá? E sendo um quadro moderado, eu não conheço a maternidade, por isso eu perguntei se esse fluxo foi estabelecido, que há uma área própria para isso nessa maternidade, porque não tem vaga, né, gente? Nós não temos vaga aqui também, vocês também devem estar com isso nos 2 hospitais aí. Porque, na realidade, essa mulher, ela quando chega no serviço que o Tarcísio conta aqui, ela já está no quadro, ela está saturando 92% Sim. com o máximo da máscara. Quer dizer, ela já precisava de um catéter de alto fluxo, ou um BIPAP, um CPAP, ela precisava já pensar, talvez, em intubação e UTI. Então, é mais nesse sentido, entendeu? É lógico que todos nós temos inúmeras dificuldades, mas a minha pergunta é mais nesse sentido. Eu sempre falo que quando você está com a paciente, você tem que saber até quando você pode ir. Só que os pobres, os serviços que muitas vezes estão com as pacientes, eles não conseguem a vaga, e aí começa o gosto da coisa, entendeu? Mas foi mais nesse sentido, tá? Também não acho que ela precisava ter sido encaminhada porque ela teve Covid no início da gestação, se foi um quadro leve, ela poderia, nós aqui em Ribeirão, não é, mas é o que nós recomendamos no Ministério, os casos leves podem ser mantidos na atenção básica à saúde com a resolução do quadro, tá? Nós só temos mantido no alto risco os casos moderados ou graves, na realidade, muito mais para a gente aprender, porque será que isso pode levar a alterações de restrição de crescimento, óbito fetal intraútero? Então, nós estamos seguindo essas mulheres que tiveram quadro moderado ou grave, com ultrassom mensal, avaliando placenta, fluxo placentário, para a gente também poder dar algumas respostas que as pessoas, a comunidade médica e as sociedades médicas estão perguntando para a gente. Tem mais risco? A gente ainda não sabe, mas esses casos nós seguimos. Vamos ouvir a Evelyn. Bom, assim, gente, como a Silvana falou, a gente traz algumas coisas, aprende muitas coisas também com os casos que vocês trazem, né? E a gente sempre, quando vai abrindo lá os slides, fica naquela curiosidade, o que vai vir no próximo slide? Será que vai vir que a mulher morreu? Ou será que aí você começa a ver uma linha, recuperou, melhorou, saturou, estubou, aí você fala, escapou. Esses dias eu entrei numa reunião que a mulher estubou, aí no slide seguinte ela morreu, felizmente, né? Então, aí é muito engraçado até a forma como a gente vê. O que eu queria comentar, como algumas coisas que a Silvana já falou, primeiro, parabéns pela apresentação, foi muito bem colocada, muito clara, e parabéns pela condução do caso também, né, que muitas vezes é o que a gente vê, a hora que chega na rede terciária, o caso está na mão de quem sabe o que fazer, de quem sabe identificar quais são os maiores problemas, mas eu sempre falo em todas as reuniões da rede primária, porque essa paciente é aquilo que a gente tem visto, é uma mulher que aparentemente diferenciada, não tinha comorbidade, tinha tudo para dar certo, já tinha até tido Covid na gravidez, pode ser que isso tenha atrasado um pouco ao encaminhamento. Então, o que a gente precisa ressaltar? Bom, teve Covid, ela vai manter as medidas de proteção. Apesar da reinfecção não ser tão importante, eu realmente acredito que não é, senão a gente já teria muito mais caso, ela pode acontecer, né? E, provavelmente, o que aconteceu? Ela pegou uma cepa ano passado, outra cepa esse ano.
O ano Sim. passado a cepa não fez nem cócega, esse ano a cepa dela quase matou, porque Exato. ela tinha agora, além de uma cepa diferente, uma gravidez de último trimestre. Então, isso é orientação pré-natal. E todos nós, né, a gente está lá no dia a dia orientando, passa, mas a gente tem que ser sistemático em falar para elas não encontrar as pessoas, em usar máscara, em orientar que a doença pode evoluir mais grave, em orientar que se... E, gente, deu tudo certo, ela foi para casa, do recém-nascido também, mas o contexto é dramático, né? Você fazer uma cesárea, a mulher não vê o nascimento, a equipe também está sensibilizada se aquela paciente vai sobreviver ou não, se vai ser um óbito materno. Então, mesmo que dê tudo certo, o contexto é muito dramático. E eu acho que no pré-natal a gente tem que levar um pouco disso, ser um pouco chato, né? De falar, ó, outro dia eu falei para uma paciente minha, você sabia que quando intuba, a medicação que sai da mulher passa para o feto? Ela é mesmo? Não, eu não sabia. Eu falei, então, mas passa, né? E a Silvana perguntou da estrutura, olhando agora, retrospectivamente, a impressão que dá é que esse encaminhamento para a rede terciária, ou essa identificação que não estava evoluindo para um quadro leve, poderia ter sido feito mais precoce, até pensando no dia de doença que ela chegou aí, né? 15º dia de doença. Então, aqueles critérios que a gente mostra, que estão no manual, os critérios MEONs, eles são para ser usados em qualquer porta de entrada e todos os dias. Não adianta eu classificar hoje a paciente, ela é MEON Zoom, porque ela não tem nada, mas daqui 4 dias ela pode ter mudado. Então, se ela não vai voltar na unidade, alguém tem que ligar para ela. E, de preferência, telefonar. Porque a hora que você tem... Não adianta mandar mensagem. A mensagem, não estou bem. A paciente está lá, está pineica, falando assim e ninguém percebeu. Tá? Então, a impressão que dá, olhando, é que por algum motivo ou outro, às vezes foi até da própria paciente, não sei, poderia ter sido identificado um pouco antes de que ela não está evoluindo bem. Felizmente, né, de que ela não está com uma doença com quadro leve, ela já vai passar da classificação. Felizmente, ela chegou aí a tempo, né, de serem tomadas todas as medidas protetivas. Acho que quanto à resolução da gravidez, Narciso, nesse contexto de 37 semanas, 15º dia de doença, já com indicação de intubação, eu acho que não tem... Aqui na escola, a gente teria tomado a mesma decisão, tá? Então, acho que não teria muita dúvida aí quanto à necessidade por uma série de motivos. Pela dificuldade em acompanhar o feto intraútero, por você estar com o feto no termo, absolutamente viável, e principalmente pela paciente ter indicação de intubar. Um quadro como esse aqui, se a gente não fosse intubar de imediato, se a gente achasse que a paciente ia ficar bem no alto fluxo ou na máscara, talvez a gente optasse por manter uma conduta expectante com avaliação rigorosa do bem-estar fetal, até para ver se ela saía da fase inflamatória da doença sem precisar do tubo, né? Às vezes a gente fala, não, quem sabe mais 2, 3 dias, ela diminuiu o aporte de oxigênio, eu vou fazer aí uma resolução da gravidez numa situação mais favorável. Mas na situação que você trouxe, acho que não tinha muita dúvida mesmo, e também, como você já pontuou, não tinha muito como mudar a via de parto, né? Não, é difícil, você tem que fazer a cesárea e fazer o quê? Não tem como você optar pela indução. E do resto, parece que é isso aí que a gente faz aqui, é pronar se precisar, antibióticos, são aí as medidas de suporte. Na verdade, nós estamos aprendendo muito ainda com as nossas pacientes, e creio que nós já estamos lá desde o ano passado com aproximadamente 95 gestantes COVID no nosso hospital, e aproximadamente 15% que precisaram de UTI, 15% a 20%. Mas realmente não tivemos nenhum óbito materno ainda, graças a Deus, né? E a nossa dúvida também é de quando planejar a indução do parto. Talvez isso a gente vai aprendendo com o tempo, de quando optar pela indução do parto, se vai ser a partir de 34 semanas, se vai ser a partir de 36 semanas, tentar chegar no termo, né? Então, essa é uma dúvida nossa, até queria ouvir a opinião de vocês também.
A pergunta de $1 milhão, Narciso, essa. Quando que a gente vai fazer? Nós temos bastante casos aqui, muitos. Hoje nós estamos com FM, né, um feto morto na paciente grave, entubada, né? O que a gente observa é que esses casos a gente tem induzido todos, certo? E assim a evolução é muito rápida. O grande problema é quando o feto é vivo e a mãe está grave, né? Certo? Exato. Então, nesses casos, a gente tem que individualizar, e eu acho que nós não vamos ter uma regra, esse, aquilo, acho que a gente vai ter que individualizar. E nesse sentido de aprendizagem que você falou, eu queria saber como que é o relacionamento de vocês, que é uma coisa muito importante, com o grupo da CTI, da UTI, porque eu observei que você falou aí, por exemplo, quando a paciente chega, a gasometria dela do primeiro e do segundo dia são simplesmente muito ruins, né? Exatamente. Certo? Ela tem uma acidose, e uma coisa, gente, que nós aprendemos aqui, eu acho que se teve algum benefício que a Covid pode ter trazido, foi essa interação com a UTI, né? Eu acho que a gente aprendeu muito, porque o obstetra foge da UTI que nem diabo da cruz, porque a maioria das vezes, apesar da paciente ser grave, né, nós nunca tivemos paciente internada tanto tempo, tantas pacientes como pelo Covid, que elas ficam internadas 2, 3 semanas, entubadas. Então, essa proximidade foi muito importante, a gente aprendeu muito. E a sua paciente, ela tinha uma concentração de CO2, uma PCO2 de 66%. A gente tem aprendido, gente, que uma concentração de CO2 acima de 45%, o feto não consegue fazer troca, tá? A placenta não funciona. Então, assim, eu acho que vocês tiveram o tempo certo mesmo, chegou e faz a cesárea, porque senão ele poderia, a recém-nascida poderia ter ido a óbito, sim, intraútero nesse caso. Então, dentro da sua pergunta, nós temos aqui no nosso serviço um time de resposta rápida da clínica médica, sabe? Que eles fazem, então, essa ponte entre o centro obstétrico, o centro cirúrgico e a UTI. Então, já é um atendimento de imediato pela clínica médica em conjunto conosco. Muito bom. Essa é realmente um suporte muito bom. E isso é um exemplo, viu, gente? Por isso que eu sempre discuto isso, porque isso é um exemplo. É muito importante isso, tá? Esse time de resposta rápida, que cada serviço se organize como for, clínica médica, grupo do TI, nesse momento de causa, a gente tem até o anestesista nesse texto, tá? Mas é muito importante, porque, assim, apesar de a gente ter vivência do alto risco, nós, muitas vezes, temos muitas inseguranças. Essa paciente, por exemplo, com aquela creatinina, ela foi para hemodiálise? Sim. Entendeu? Então, a gente realmente precisa, e eu acho que o serviço conduziu adequadamente, talvez se não fosse um serviço de excelência, essa paciente não teria tido esse desfecho, que a gente tem discutido os casos do Oiapoque ao Chuí, certo? Então, a gente observa esse atraso, né? Um atraso em indicar hemodiálise para gestante, um atraso em entubar a gestante, um atraso em pronar, isso é muito importante, né? Eu sei que a gente não é o habitué da UTI, mas nós precisamos estar todos os profissionais mais atentos nessa discussão com o intensivista, porque às vezes demora para pronar a gestante, às vezes demora para aumentar, né? Ela chega, por exemplo, a gente aqui com catéter nasal com 9 litros. Não adianta, gente. Catéter nasal, o máximo que ele vai é 6 litros. Se ela não melhorou, troca o método. Então, eu acho que essas coisas todas a gente precisa falar, e a diferença da paciente ser atendida num serviço que tem, né, o respaldo, a equipe, o conhecimento é muito importante. Por isso, a minha pergunta da história do secundário e do terciário, tá? Exatamente. Bom, vou complementar o que a Silvana falou da resolução, Narciso. Realmente, essa daí é a resposta de $1 milhão, né? Ninguém tem essa resposta, eu acho que vai ser individualizado, inclusive com o tipo de serviço que você tem, né? Qual é o tamanho da sua perna? Então, no HC mesmo, onde eles têm uma UTI conjunta, onde sempre tem um obstetra e um intensivista de plantão, eles conseguem fazer parto rapidamente na UTI, eles conseguem ter uma conduta um pouco mais conservadora, porque se precisar indicar uma cesárea, tá fácil, tá ali, já tá tudo
resolvido, tem lá o berço, a gente não tem. Se eu tenho que tirar uma paciente da UTI, eu tenho que pedir o transporte dela até chegar lá no centro cirúrgico. Quer dizer, se eu tenho uma hipercapnia, o feto está piorando, quanto tempo o meu serviço consegue resolver? Não é uma coisa que depende só da minha decisão, é toda uma estrutura envolvida por trás, né? Então, acho que a gente tem que conhecer cada caso e saber o tamanho ali onde que está apertando o nosso sapato. De um modo bem geral, né, o que a gente tem feito? As pacientes que a gente teve acima de 34 semanas, 35, 36, com indicação de intubação, a gente teve uma tendência muito grande para a resolução do parto, tá? Abaixo, quando você está na inviabilidade fetal, aí você não faz nada, mesmo que isso custe, né, o feto, então se a inviabilidade para o serviço for 24 ou 26, acho que aí esse é o ponto. Ah, mas eu posso perder o feto. Bom, ok, se eu fizer cesárea, eu vou perdê-lo também e vou submeter a mulher a um risco cirúrgico muito grande, desnecessariamente. E o intermediário é mais difícil. A gente tenta segurar alguns casos, mesmo quando vai para intubação, então ela está com 29, 30, tá? A gente vai intubar e vamos fazer monitorização fetal e tentar indicar apenas por indicação fetal, mas é um desafio, porque perdemos os parâmetros de bem-estar, que a gente vai avaliar, vamos ver líquido, vamos ver movimento respiratório fetal, mas a gente vai perder, não adianta ter uma cardiotoco ruim, porque vai ficar mesmo, a paciente está sedada, e tem sempre a questão do timing, né? Enquanto não intuba, aí mesmo para paciente no termo, enquanto não intuba, aí a gente tenta segurar, tá? Para ver se ela sai dessa fase de resposta inflamatória e se a gente consegue resolver a gravidez numa situação um pouco melhor clinicamente para a mulher. No caso, a gente não teve óbito fetal e também, infelizmente, óbito materno foi um caso, mas essa paciente, no fundo, morreu de HIV, ela não morreu de Covid, o Covid só entrou no meio aí da história. Então, óbito exclusivo, desencadeado mesmo pelo Covid, felizmente ainda a gente não teve, mas também não somos um serviço muito grande, né? Na Escola Paulista, nosso serviço é um serviço que acaba sendo pequeno, não tem tantos casos. Mas o drama todo mundo vive, né? E o drama das resoluções... Agora está um pouco mais tranquilo, mas na época que ela internou, foi março, né? Final de março, foi o nosso pico também. Sem vaga, você pede vaga, tem um monte de gente na frente, é complicado. Uma coisa que também a gente tem observado aqui, porque o nosso conhecimento ele foi melhorando, né, gente? Quando a gente começou com um número grande de pacientes, tinha uma grande pressão do grupo da UTI, os intensivistas, porque eles falavam, vamos resolver, tira o bebê, porque aí melhora a respiração materna. E aí, o que a gente começou a observar? Primeiro, que essas mulheres pioravam depois da cesárea pelo trauma cirúrgico. Tá? Então, aí começou, vamos ver, às vezes é melhor melhorar essa mulher, dar uma compensada, diminuir a inflamação dela, e aí fazer a cesárea para ela conseguir suportar esse trauma. Então, hoje, nós temos muitas pacientes pré-termo, esquema 27, 26, 28, antes de 32 semanas, nós temos tido bastante resistência a resolver, salvo a mãe que está evoluindo para um quadro terminal, que você vê que ela não está respondendo a nada, ou quando você tem o perfil biofísico fetal, que é o nosso principal método de avaliação, com um feto que está com 2 em 8, 4 em 8, nós repetimos, e se isso não melhora, a gente tem resolvido acima de 26 semanas, tá? Antes disso, nós não resolvemos, porque a taxa de mortalidade é muito elevada, mesmo num serviço terciário como o nosso, tá? Então, a gente tem feito isso. O que eu queria chamar a atenção, exatamente como a Evelyn falou, né, dos cuidados, é que essas mulheres se saem, e grande parte, graças a Deus, tem saído, tá? A gente tem mantido essas pacientes no pré-natal de alto risco, elas são seguidas com a gente. E não abrimos mão dos cuidados, porque a gente tem observado exatamente o que a Evelyn falou. As pacientes fazem o chá de bebê com um monte de gente, revelação, continua, né, gente? Parece que
não caiu ainda a ficha da gravidade do que nós estamos vivendo. Então, a gente é muito enfático, né? Alguém perguntou aqui no chat o que a atenção básica pode fazer. Eu acho que o nosso papel aqui, principalmente orientação, e principalmente, vou falar aqui, vou firmar aqui, vou pedir aqui, a gente indicar a vacinação das gestantes, tá? Não tem sentido essa resistência a vacinar gestantes para o Covid. Nós temos uma mortalidade materna imensa. Nós tivemos de 2020 para 2021 um aumento de quase 300%, 283% no aumento de morte materna. Então, não tem sentido, certo? Não usar uma vacina como a Coronavac, que é vírus morto, como a influenza. Não esqueçam a vacinação também da influenza, o intervalo entre as duas tem que ser 15 dias, tá? E também a outra vacina, que é a da Pfizer, certo? Então, é um apelo que eu faço, eu conversei agora com o Narciso e com a Lenira, de acabar com essa história de autorização do médico para fazer a vacina. Isso não existe, a vacina está indicada, é Plano Nacional de Imunização, é Sociedade, SOGIPA, SOGESP, isso não tem o menor sentido, tá? Isso vai trazer dificuldades no acesso à vacina, que é tão importante. Quem tem medo de indicar vacina, eu digo o seguinte, a gente tem que ter medo, da paciente pegar Covid na gestação. É esse medo que a gente tem que ter, porque ela tem maior risco de necessidade de internação, maior risco de intubação e maior risco de óbito materno e óbito fatal. Então, é um apelo a gente trabalhar juntos nesse sentido, tá? Doutora Silvana, eu queria fazer algumas perguntas aqui, se der tempo ainda. Uma sobre a vacina. A minha dúvida é a seguinte: São Paulo manteve a vacinação para gestantes sem comorbidade? Manteve, não, tirou e voltou. Tá? Chegou a tirar, não, é porque a gente está voltou. fazendo todo o levantamento aqui, porque, de fato, assim, os estados que decidirem por manter a vacinação para gestantes sem comorbidade vão ter que bancar um risco para além de Anvisa e Ministério da Saúde. É isso que eu estou entendendo, certo? Porque, segundo a orientação do Ministério da Saúde e Anvisa, as gestantes sem comorbidades, segundo a nota que saiu, está orientado que não sejam vacinadas. E aí, até eu estou hoje aqui fazendo várias buscas nos documentos oficiais, e mandei até no grupo de coordenadores dos estados, para ter esses documentos, e daí eu li o plano de São Paulo e fiquei com algumas dúvidas sobre isso. Se isso está entrando naquela vertente ali, de que a gestante que já está nos outros grupos prioritários, por exemplo, profissional de saúde, gestante sem comorbidade, é essa que está vacinando com autorização médica ou não? Não, está qualquer aberto uma. Para todas as gestantes sem comorbidades, ponto. Sim, tá? É isso. Ok. E aí até estou buscando outros estados, porque a gente está fazendo todo um levantamento aqui em relação a isso. Rio Grande do Norte começou ontem. Tá, também. Porque a princípio era só São Paulo. A gente mandou ontem uma resposta oficial da SOGIPA também, fizemos uma reunião que acabou às 10h30 da noite, tá? E já vai chegar para vocês através de um e-mail que a gente está mandando também. A nossa resposta é essa, exatamente aquela que a professora Silvana, baseado em todos esses estudos e essa mortalidade aumentada. Tá. E aí a minha outra dúvida que eu queria colocar aqui é sobre a gestante que está com Covid, mas está com uma boa condição para parto, para a via de parto normal. Sobre ausculto intermitente ou uso de cardiotoco, o que vocês estão fazendo, assim, como que está sendo essa prática de vocês? Escuta intermitente mais frequente ou cardiotoco contínuo? Ausculto intermitente como gestação de alto risco, tá? É isso que a gente está fazendo, ou seja, a gente não faz a cada 30, normalmente faz a cada 15, 20 minutos a gente ausculta o feto. E a outra dúvida que eu tenho é sobre a testagem em massa nas portas de entrada da atenção hospitalar para atendimento. Porque, assim, é só para eu entender aqui, porque a gente quer desenhar esse fluxo, a gente está conseguindo ter uma reserva aqui de testagem, e aí a gente vai ver se consegue implantar isso no estado quanto antes, assim, isso é a coisa agora, assim, para a gente desenhar. Parabéns. Aqui. Porque a gente tem um quantitativo que vai vir do Ministério,
mas a gente tinha um quantitativo aqui, daí a nossa diretora conversou há pouco comigo para a gente fazer essa reserva, só que a gente tem que desenhar esse fluxo. E aí, por isso que eu queria até aproveitar para tirar essa dúvida, se for pertinente aqui com vocês. Essa mulher, ela vai chegar, por exemplo, ela chegou lá no HC para ser atendida. Primeiro vai ser feita a triagem respiratória. Triagem respiratória positiva, ela vai fazer o RT-PCR. Triagem respiratória negativa, ela vai ir para uma triagem. Ali ela já faz esse teste ou não? Quem vai fazer esse teste é a gestante que, após a triagem, for internada para procedimento no centro obstétrico. Como que vocês estão fazendo isso? Aí, Carolina, eu acho que cada hospital, porque se você for fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo no Hospital São Paulo, a paciente que tem uma programação eletiva, ou porque eu vou induzir o parto, ou vai ser uma curetagem, ou uma cesárea eletiva, ela colhe ambulatorialmente, no laboratório. Então, eu peço para ela colher. Esse fluxo já existe no hospital. Ela colhe 2 dias antes da internação programada. Se ela chegar assim, não está funcionando muito bem, mas a orientação é que se ela chegasse com 39 semanas e meia, mais ou menos, 40, ela colheria naquela semana, mesmo não tendo a internação programada, porque ela vai acontecer dali uns dias. Lógico que eu posso errar, tá? Mas fazer o quê? O que acontece aqui, pelo nosso próprio modelo, né, de exercício, obstetrícia, muitas pacientes, eu até posso programar a cesárea para sexta-feira e ela chegar amanhã, antes da coleta do PCR. Esse fluxo, no nosso serviço, ainda não está funcionando tão bem, porque o que eu preciso? Eu preciso, primeiro, identificar a sintomática, e se eu vou identificar a sintomática, eu vou colher o teste para diagnóstico. Aí eu preciso ter um espaço físico adequado para colher o PCR, mas pode ter entrado outros sintomáticos lá, né? Mantidas lá as medidas. Se eu estou colhendo só para screening, só para rastreamento, aí também não faz sentido eu levar essa paciente para um setor onde estão entrando sintomáticos. Eu tenho que ter um espaço físico de testagem adequado. Se for SWAB, mesmo que seja teste rápido ou PCR, você tem que ver com a CCIH do seu serviço o que você precisa, o tipo de sala que você precisa, o que você precisa fazer aí para manutenção adequada. Ou seja, o que eles me falaram na CCIH? Você precisa de uma sala ampla, uma sala arejada, eu não sei se precisa fazer terminal entre uma paciente ou outra. Poderia ser feito numa unidade de entrada, no pronto atendimento, ou pode ser feito na unidade de internação, né? Talvez eu vá ajustar um fluxo para a paciente que internou, fazer na unidade de internação numa sala específica, ela já está lá. A paciente que chegou e não vai internar, ela vai embora, ela não tem indicação de internação hospitalar naquele momento, mas ela está no pronto atendimento, ela não vai fazer nesse momento, ela vai embora, tá? E aí, idealmente, vai ser organizada a testagem no pré-natal. Esse fluxo é um fluxo realmente difícil de funcionar redondo, tá? Porque sempre falha alguma coisa. Mas é mais ou menos dessa forma. Infelizmente, a gente tem a questão do espaço. Eu não tenho um hospital só meu, que eu vou lá, pego a sala para mim, a questão do espaço, a questão de quem colhe, a questão de quem armazena, leva essa amostra. Mas é mais ou menos dessa forma. Esse seria o teste rápido para antígeno mesmo, né? Então a gente. E é mais desafiador ainda você fazer uma orientação para todo o estado, né? A gente está tentando chegar num bem comum aqui. O teste rápido seria de suave ou saliva? Eu acho que eu não sei nem se não seria o de sangue, né? Eu só vou confirmar. É aquele teste de antígeno, sabe? Só vou confirmar. As melhores opções são suave ou saliva. O de saliva é mais fácil, você tem que ver com a CCIH. O de saliva é mais fácil, porque o de saliva, o paciente não tem o reflexo da tosse, tal. Então, geralmente, as exigências da CCIH são menores. Quando é suave, como o paciente pode tossir e espirrar, a exigência da CCIH é maior. Mas tem que tentar alinhar. Eu também tenho um outro prazo com isso, por causa do espaço físico. Mas a ideia, mais ou menos, da sequência de testagem é essa, e aí o espaço, ou quem vai testar, etc., você vai ter que... porque assim, no pronto atendimento chega tudo, assim, né? A gestante que o bebê não tá mexendo, a gestante que perdeu sangue, a gestante que perdeu líquido, a gestante que vai internar, que não vai internar, enfim, né?
com inúmeras idades gestacionais, aí era mais para ter um pouquinho desse relato, assim, para a gente pensar que a gente vai usar o manual como referência, claro, né, mas é legal saber da experiência para a gente já prever o que esclarece ou não na orientação, né. A literatura fala que 18% das assintomáticas serão portadoras. Aqui no nosso serviço, como a gente faz, o nosso levantamento não deu isso, tá? Nós tivemos em torno de 8,9% de mulheres portadoras, ou seja, assintomáticas, né, ou pré-sintomáticas, vai saber, que estavam portadoras do vírus. Aqui, como a gente conduziu o protocolo de pesquisa, a gente fez o PCR em todas, tá? A não ser que a paciente se recusasse, e fez também a sorologia em todas as pacientes. O serviço foi dividido. Nós temos uma ala COVID e uma ala não COVID. Então, a paciente que é sintomática, eu sinto muito, mesmo que ela não seja COVID, ela vai ser atendida na ala COVID, porque ela está sintomática. A que não é sintomática, ela vai para a ala não COVID após a triagem por anamnese e colhe o exame. Nós temos a facilidade de em 24 horas ter o exame. Qual que é o problema? É convencer a equipe a se conduzir, né, como se toda paciente fosse contaminada, tá? Porque a equipe continua, muitas vezes, subestimando esse risco dessas 10% aí de estarem contaminadas, tá? Então, a briga também tem sido essa. No início da pandemia, nós tivemos um monte de residente, assistente contaminados, por causa também da falta de cuidado. E aí nós desenhamos dentro do centro obstétrico uma sala para coleta dessas mulheres assintomáticas, tá? Porque ela não pode colher dentro do CO COVID, ela tem que colher numa outra sala que não seja supostamente contaminada porque ela está assintomática. E vocês conseguem testar 100%, Silvana? A gente testou 100%, agora chegaram os testes do Ministério, né? Que talvez vamos ver se vai substituir, porque os protocolos de pesquisa, eles acabam, né, gente? Chega uma hora que você tem o N, fim, agora nós vamos ter que desenhar um novo fluxo com esse teste, tá? Para testar todo mundo de novo. Nós fizemos uma pesquisa também no nosso ambulatório de pacientes assintomáticas, com um número bem parecido. A nossa prevalência deu 8%, também 200 pacientes, né, como você falou, o N acabou, daí nós paramos, mas foram com PCR e com sorologia também. E até foi para publicação já, sabe, Carolina, essa nossa pesquisa, e diferente da literatura que mostra um número maior até assintomático. E a pesquisa, ela é muito bem-vinda, ela é muito importante justamente para isso, né? Porque, assim, quando a gente pega um caso, por exemplo, como a gente teve essa semana aqui, que a gestante foi para o hospital, a princípio sem diagnóstico nenhum, teve o bebê, 2 dias depois da cesárea apresentou sintoma, daí no 7º dia complicação, etc e tal, foi a óbito. Mas aí quando a gente faz a retrospectiva, o que a gente entende? Que ela chegou na maternidade com Covid assintomática e que teve contato com inúmeras pessoas ali, que inclusive podem ter sido esses profissionais que já estão numa fase de subestimar e tudo isso, né? E aí a nossa preocupação é todas as pessoas ali que ela pode ter contaminado, né? Então, quando a gente pega um caso, a gente se assusta. Quando pega a pesquisa como um todo, a gente se acalma um pouco, mas também não deixa de pensar nessa estratégia da testagem em massa, né? Com os devidos critérios, é claro, né? Mas de fazer isso de uma forma organizada, né? Então, é muito bem-vindo, né? A pesquisa, a experiência prática, o manual, para que a gente possa ter uma diretiva aí nesse sentido, né? E é difícil também você extrapolar isso para todas as cidades de todo o estado, né? Mesmo que o estado não seja enorme, as realidades ainda assim são diferentes, né, Carolina? Sim, nesse dia de hoje a gente está quebrando a cabeça exatamente com isso. Mas vamos fazer o melhor possível, né? Vamos, assim, uma orientação e aproveitar que a gente teve uma orientação da direção aqui em relação a reservar os testes e a gente desenhar o melhor cenário possível para poder apoiar as regiões, né? Ok. Gente, alguma outra consideração? Foi muito interessante o caso. A Karen sempre coloca no chat
toda a lista de presença para que vocês assinem. Ela coloca também o nosso manual, o link do manual do Ministério, que, aliás, agora já está sendo atualizado, porque é aquilo, as coisas mudam muito rapidamente, né? Embora não tenha sido grandes mudanças, já teve atualização. E a Karen coloca também o link das videoaulas. São videoaulas bem curtinhas, tá? Que falam sobre o tratamento, sobre a UTI, sobre o diagnóstico. Então, são videoaulas, tá? Eu e a Evelyn, o professor Geraldo, a professora Rosiane, tá? São bem interessantes e são curtas, então não são cansativas. É um modo também bem interessante da gente se atualizar e da gente ficar bem por dentro do assunto. Então, eu convido vocês a assistirem, a Karen já colocou aqui no chat. Narciso, você quer fazer o encerramento? Não, só gostaria de agradecer a contribuição, né, de todos os participantes, principalmente a professora Silvana e a professora Evelyn, com essa vasta experiência, né? Então, para nós foi muito importante essa reunião. Muito obrigado. Alguém mais quer falar, gente? Alguma pergunta, alguma consideração? Carol, Lenira? Eu só quero, em nome aqui da Coordenação Estadual de Saúde da Mulher, agradecer a presença, né? Primeiro o serviço, né? O doutor Narciso que traz o caso, o apoio de vocês, é muito gostoso esse encontro, e quero agradecer especialmente aqui a participação das regiões do estado, estou vendo aqui 13ª, 17ª, enfim, várias pessoas aqui participando, isso é muito gratificante para a gente, essa adesão. Nossa, hoje nós tivemos 82 pacientes, 82 participantes. Eu queria parabenizar também a iniciativa de reunir essas cabeças pensantes que só querem evoluir e saber também que o manual está sendo atualizado. Nós usamos esse manual no primeiro dia de estágio para os alunos do 9º período, eles leem, eles traduzem as dúvidas para nós, né, Narciso? A gente está usando bastante, e quando tiver essa atualização, já nos mande, e parabéns pelas testagens, eu acho que esse é o caminho, né, melhorar a testagem, sabe, Carol, eu acho que a gente não tem, eu quando entro numa enfermaria, e vejo aquelas gestantes todas, às vezes não tem espaço para elas ficarem isoladas, então, se elas forem testadas, eu acho que tranquiliza a todos, inclusive as puérperas, né, nós vamos estar protegendo as nossas gestantes, eu acho que isso é fundamental, porque existem as assintomáticas, né, e nós queremos continuar com a imunização. Então, a hora que você tiver a testagem, você tranquiliza um pouco a situação delas com seu RN que vai para casa, e a preocupação dessas puérperas se contaminarem no próprio hospital também, né, gente? Então, a gente tem que pensar, eu sempre entro na enfermaria, eu fico, meu Deus, e agora, né? Como é que a gente vai proteger elas de toda essa situação? Então, eu acho que se sobrarem testes e houver esse fluxo, Carol, parabéns pela iniciativa, tá? E parabéns a todos vocês e a todos nós que estamos sobrevivendo a tudo isso. É verdade. Eu agradeço muito, eu sempre falo, nosso grupo, né, nós somos vários professores, 18, né, Evelyn? 18 no total, né? Do Oiapoque ao Chuí, nós temos professores do Amazonas, do Rio Grande do Sul, e a gente, a cada encontro, aprende muito, tá? Nosso objetivo aqui é exatamente de troca, né? A gente leva e a gente traz, então isso é muito importante. E, lógico, né, é muito prazeroso discutir um caso como o de hoje, primeiro, porque está bem documentado, e segundo, porque o desfecho foi extremamente... Porque ela sobreviveu. Certo. Evelyn. Gente, obrigada pela presença, parabéns a todos que estão aqui reservando, né, uma hora do dia para discutir, rediscutir tantas questões. Como disse a Silvana, a gente traz, mas leva, tanto quanto vocês, e todos nós passamos apuros, viu? Quando a gente traz, às vezes, no slide, parece bonito, mas as falhas acontecem, a gente tem que insistir na comunicação e no aprendizado, e reforço aí para quem está vendo a paciente no dia a dia, orientar a vacinação, como a Silvana já enfatizou. A gente tem o compromisso, a gente pode ter o medo, mas a gente teria que ter o medo também de não orientar e a paciente terminar num desfecho grave, super dramático, né? E orientar as pacientes a manter as medidas preventivas, porque ainda teremos aí uns bons meses de vida pandêmica, tá bom, gente? Super obrigada, a gente se vê nas próximas oportunidades.
Coraçãozinho para todo mundo. Obrigado, um abraço. Tchau, gente. Obrigado.